Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo HCTR11, fundo de CRI, fundo de papel, né? Mas é um fundo que investe preponderantemente em CRI. E a gente vai ver aí o que está acontecendo com o HCTR, a gente vai ler o relatório gerencial dele e vamos fazer aí um overview também do XBXO11, né, o relatório gerencial também do XBXO. Vamos fazer um paralelo aqui para poder entender um pouco mais sobre essa operação aí que tem gerado muitas dúvidas e muitas incertezas nos cotistas. Então fique conosco, mas antes de mais nada eu queria te agradecer tá assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dê essa força pra gente, deixe seu like também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente nos comentários se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira hoje, né, qual o seu preço médio, né, já que só ontem o fundo caiu aí no mercado em torno de 8%, né, por conta aí de algumas incertezas, né, faltas de informações, né, a gestão não transparente. Então, vamos ver aqui o que eles colocaram no relatório gerencial, respondendo algumas perguntas aqui no final do relatório. Então, não perca aí, fica até o final do vídeo. E esse relatório vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí do relatório. A gente vai passar os principais pontos aqui. E também na descrição está no nosso grupo do Telegram, para você se inscrever também, fazer parte dessa família aqui. E também, se você quer participar aí do sorteio, a gente vai sortear aí um livro, O Investidor Inteligente, né? Quando aí o canal ultrapassar 5.000 inscritos, a gente vai fazer uma lista lá no grupo do Telegram, então você vai ter que estar lá inscrito no grupo do Telegram também para participar. E a gente vai fazer uma lista lá para quem quiser participar e vai fazer um sorteio então do livro O Investidor Inteligente, tá? Então fique ligado. Então vamos lá, relatório gerencial de março do Hectare, né? O Hectare, fundo de investimento imobiliário de papel, o HCTR11. Então a gente vai ver aí, né, o que aconteceu com o HCTR11, vai tentar entender aqui, né, muitas especulações aí pelo YouTube, né, muitos analistas especulando qual o problema, né, usou caixa, não sei o que. Vamos ver aqui, né, parece que falta de transparência da gestão, né, falta de transparência da estratégia da gestão para os cotistas e aí causa incerteza no mercado realmente, né. A gente vê aqui, o Hectare então é um fundo de CRI preponderantemente, né, investe em ativos oferindo rendas e ganhos de capital advindo destes, tem a política de investimento preponderantemente em CRI para investidores em geral, ele tem desde setembro de 2018, prazo indeterminado, ele que é administrado gerido, né, pela Hectare Capital Gestora de Recursos e é administrado pela Vortex DTVM. Taxa de administração em controladoria e custódia 0,21% ao ano sobre o patrimônio líquido, que é em torno de 2 bilhões e alguma coisa, né? E a taxa de gestão, 0,99% sobre o patrimônio líquido também, 0,99% ao ano. E tem uma taxinha de performance aqui, ó, bem sutil, de 10% do que exceder a variação de 100% do CDI. Então, o fundo paga praticamente todos os meses, aí, apropria essa taxa de performance, né? O fundo sempre pagou bons proventos, muito acima de seus pares, também tem um certo grau de risco, né? Um grau de risco mais elevado que todo investimento em renda variável. Todo investimento tem risco, em renda variável tem um risco maior ainda, e quando você investe em fundo de investimento imobiliário de crédito, há um risco maior ainda. Então, não se engane, todo investimento tem risco. Se você for lá realizar uma subscrição, por exemplo, na sua corretora, ela vai dar um grau de investimento. Qual o grau de risco desse investimento? É altíssimo risco. Então, fique ligado, não se engane, é alto risco, seja qual for o fundo, qual o investimento que você faça, em renda variável, então, mais elevado ainda, se for um fundo de crédito, é mais elevado ainda esse risco, tá? Bom, comentários do gestor, ele fala que no dia 7, então, quinto dia útil aí de março, anunciou os proventos. Na verdade, aqui deve ser abril, né? Abril, porque esse relatório é de março, então 7 de abril, provavelmente. O fundo anunciou dividend yield de 1,17%, pagou novamente R$ 1,40 por cota, R$ 1,20 no HCTR13 e 60 centavos no HCTR14, né, dia de preferência, e direito de sobras da última subscrição. Subscrição que o pessoal já está perdendo aí, né, quase 20% de capital nessa última subscrição se ele participou, né? Então a distribuição consumiu parte da reserva de lucro novamente, né, que foi uma das justificativas, aí, uma das especulações de muitos influenciadores aí do YouTube, do fundo estar utilizando, né, a reserva de caixa para poder complementar os proventos.
Só que, na minha opinião, né, pode ser sim, é um indício sim que o fundo está tendo resultados menores, tá, com certeza, mas muitos fundos fazem essa utilização, tá? Não é algo de outro mundo, né, na minha opinião, né? A reserva de lucro está ali para isso, mesmo porque o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa, né, semestral. Então, a reserva está ali para ser usada, para ser paga para o cotista realmente, né, até 95, no mínimo 95%. Mas a utilização dessa reserva, mesmo que ela não seja dentro ali dos padrões, mesmo que ela esteja acima ali dos 95%, seja aquela sobra permitida para o fundo, isso é uma política que outros fundos também utilizam, né? Não defendendo o HCTR, claro, mas muitos fundos utilizam do caixa para complementar e manter um provento linearizado, porque muitos sabem aí que muitos utilizam essa renda para pagar as contas, inclusive, né? Então não é nada, nenhuma novidade. É um indício de queda de resultados, sim, com certeza, mas não é nenhuma novidade utilizar a reserva de lucros para poder fazer complementação de proventos. Após a distribuição do fundo, então, tem 37 milhões de lucro contábil, não é lucro de caixa, tá? É lucro contábil, resultado contábil. E o resultado teve contribuição negativa em 2 fatores e não se repetirão nos próximos meses. Então ele está justificando por que ele utilizou os resultados de caixa, né, acumulados para complementar os proventos. Como os juros calculados na distribuição de dividendos são na base caixa, o recebimento em março foi impactado pelo menor número de dias em fevereiro. Realmente, em fevereiro acho que teve em torno de 18 dias úteis apenas, né? E normalmente se tem aí 21, 22 dias úteis, né, durante o mês, até 23 dias úteis. Então, realmente fevereiro teve um impacto menor por conta dos dias úteis. A gente verificou isso em outros fundos, tá? Então é uma justificativa realmente que acontece. E ele fala aqui que o mais importante é que o Fundo Serra Verde não distribuiu dividendos em março. Agora, por que eu não sei, tem que ler lá o relatório do Serra Verde. Mas ele não distribuiu dividendos em março e é um dividendo bem relevante, né? É um valor que o fundo recebia ali em torno de quase 2 milhões de reais por mês, dependendo ali do mês, né? Mas em média era isso, né? Então, para abril, eles terão juros acruados de 21 dias úteis, que foi os 21 dias úteis de março, né? Versus os 18, que foi em fevereiro, né? Na verdade, está dizendo aqui que foi 21 dias úteis versus 18 de março. Não, 18 foi em fevereiro. Em fevereiro foi o menor dias úteis. Então, estão confundindo os meses aqui, inclusive. Assim, projetamos a alta de 16% na receita de juros em abril, né? Já que ele pega os dias úteis de março. A competência dos cálculos de juros é de março e é recebido em abril. Então, isso aqui também deve estar errado, deve ser fevereiro. Já em relação ao Serra Verde, o fundo divulgou no início de abril a distribuição de 20 centavos por cota. Esse fundo aqui é um fundo que tem uma base ali de 8, 9 reais por cota. Então 20 é em torno de 2% ali de proventos, né? Eles receberam então 3 milhões 800 em abril e vai ser impactado em 17 centavos por cota o resultado da HCTR em abril. Então tá aí uma justificativa. Não teve proventos do Serra Verde em março, não teve recebimento desses proventos em março. Teve a questão dos dias úteis de fevereiro, né, que impacta então nos juros que é recebido em março. É uma das 2 justificativas do fundo ter utilizado o resultado de caixa acumulado para distribuição. Bom, eles falam aqui que todos os ativos pagaram suas obrigações como previsto, né? Então, historicamente, em fevereiro e março, observa a desaceleração das vendas e o aumento dos distratos em projetos de multipropriedade, que são os projetos que tem uma maior pulverização dos contratos, de quem faz os financiamentos, né? Ele fala que é por conta do término da temporada de verão. Então, muitos ali fazem alguns distratos nesses projetos de multipropriedade que impacta, então, também nos recebimentos. Vamos avançar aqui, né? Em março, o fundo adquiriu, então, 233 milhões de reais, vendeu 84 milhões em CRIs. Do total alocado, 182 foram aumentos de posição de ativos, 51 milhões em novas operações. Essas aquisições eles falam que foi dividida em algumas cotas aqui, alguns tipos de cotas, né? Você pode depois pesquisar qual a diferença de cota única para subordinada, né? Tem uma diferenciação ali sutil, mas é mais aprofundado para quem quer conhecer mais sobre CRI, né? Então tem que se aprofundar nesse tema aí.
E todas as aquisições foram indexadas, são indexadas ao IPCA, né? Que inclusive pode ultrapassar o IGPM aí, né? Já, se continuar essa alta aí, o IPCA pode dar uma cavalgada em cima do IGPM, né? Em relação às vendas, todos os CRIs foram negociados dentro ali da previsão, né, da curva do papel, e gerando um resultado contábil positivo de aproximadamente 2,3 milhões com estas vendas. Então está aqui, ó, as operações. Então estão aqui todas as compras que o fundo fez, né? Então a principal que foi o CRI Circuito de Compras, né? O que realmente, gerou inclusive, né, uma desconfiança, né, e está gerando essa queda de preço no mercado, né? Aí o fundo está explicando mais para baixo ali essa dúvida, né? Se ele está emprestando dinheiro para ele mesmo, né? Então ele está explicando lá que são operações distintas, né? São securitizadoras distintas. A gente vai ver mais para baixo aí, fique ligado no relatório. E as vendas de CRIs aqui mais para baixo, foram algumas vendas, 83 milhões em CRI. Por fim, ele fala aqui que na DRE gerencial teve dividendos, o valor da receita de FII refere-se a dividendos refere-se ao HCHG11 de R$ 777 mil, o RBHY11 676 mil reais e o HREC R 179 mil reais são as receitas aí de proventos de dividendos lá, as receitas de FII na DRE gerencial. Aqui ele fala sobre ainda comentários do gestor, né? Tem bastante comentário do gestor nesse relatório. Então vou ler aqui sem um juízo de valor, tá? E fala aqui sobre os fundos de investimento imobiliário, né? Já falou aqui sobre o Serra Verde, que não pagou provento em março. Ele fala aqui que o investimento no Serra Verde é focado em multipropriedade, então tem um grau de risco mais elevado, né? Multipropriedade, loteamento, incorporação tem um certo grau de risco, né? A Praça de Gramado superou a previsão de vendas. E como a equipe lá do Serra Verde anunciou, o resultado acumulado dos projetos performados gerou uma distribuição de 20 milhões de reais, o que representa um dividend yield acima de 2%, né, em março. E o valor de avaliação do FII na carteira, ou da carteira do HCTR11, né, ou 4,47 do nosso valor de aquisição das cotas. Então, gerou aí também uma valorização na cota do FII na carteira, né? E eles adquiriram a posição em agosto de 2021 e de lá para cá já receberam o equivalente a 13,5% do investimento realizado, né? Já que ele também pegou essa cota aqui muito abaixo, ela deu uma valorizada e aí teve um ganho de capital muito grande aí, né, em relação à valorização do patrimônio do Serra Verde. Circuito de compras, então mês de março, a maior alocação do fundo foi o aumento da posição no CRI Circuito de Compras, que é o mesmo empreendimento, né, do que é parte aí do fundo que o fundo do XBXO11 detém, e que o fundo detém grande parte do XBXO11. E ele fala aqui, né, que a decisão de aumento de posição ocorre no momento em que nos chegam vários questionamentos dos nossos cotistas acerca da nossa posição no CRI e também no Equity através do XBXO11, tá? Então ele respondeu aqui algumas perguntas realizadas, os questionamentos mais comuns que eles receberam, tá? Eles responderam aqui, a gente vai fazer uma leitura aqui mais resumida, né? Mas antes eu queria dar uma olhada, na verdade, né, lá no relatório do XBXO11. Vamos lá dar uma olhada no relatório? XBXO11, ó, relatório gerencial do XBXO11, fundo que tem apenas 5 cotistas, tá? Tem aí 294 milhões de patrimônio líquido, onde 231 milhões é investido pelo HCTR11, que é o maior cotista, né? Um dos 5 cotistas aí. E destaque aqui, né? Aqui tem toda a questão que ele fala sobre empreendimento, né? Os comentários do gestor, né? Mas eu queria destacar essa parte aqui da descrição, né? O fundo ele tem um retorno estimado de 20% ao ano, né? E
E ele fala aqui sobre alguns problemas, né? Por exemplo, a inadimplência está em 6,6%. O fundo, inclusive, né, o administrador, inclusive, tá dando um desconto no aluguel de 35% entre abril e julho, né? Que tem aí que o shopping ainda está com muitas lojas a serem alugadas e boxes, né? Então, isso acaba não atraindo a quantidade suficiente de clientes ao empreendimento para poder gerar receita para os outros locatários. Então, o fundo tem esse desafio, né, de inclusive equacionar isso, né, alugar as outras áreas vagas o mais rápido possível. Tem alguns outros problemas aí que tiveram, que a gente vai ver nas perguntas ali. Ele fala que as obras estão 100% concluídas, né, do empreendimento. E aqui a gente verifica que tem algumas áreas ainda, alguns boxes e lojas em reforma, não são poucos, né, 164 boxes e 118 lojas e 6 fast foods, mas tem muitos concluídos aqui também, né? E lojas vendidas hoje está em 81,8%. E o que a gente verifica aqui também, o fluxo de veículos aumentou em relação à média diária do exercício. Em março aqui foi superior à média diária do exercício, né? A gente vê aqui os totais de veículos aqui sempre, a maioria dos dias aqui acima da linha. E aqui são as fotos aí do shopping que já está funcionando, mas ainda tem muitas lojas e muitos boxes ainda vagos ou em obras, tá? Então é só um overview aqui desse fundo que aí gera inclusive muito questionamento. Vamos voltar lá para o relatório do HCTR11. Então, ele vai responder aqui as perguntas, né? Porque o HCTR investiu no equity na dívida do circuito de compras comprando uma dupla exposição ativa. Então, ele explica aqui que o investimento ele foi inicialmente através da dívida. Primeiro ele comprou o CRI, circuito de compras, lá em agosto de 2020. E quando eles fizeram o primeiro investimento no shopping, estava com apenas 32% da obra e 50% das lojas haviam sido comercializadas. Então tá ali na metade, na verdade, né? Quase na metade ali do andamento do empreendimento. E como ele fala aqui que como todos os nossos investimentos fizeram uma análise bastante profunda, enxergamos grande potencial de tese de investimentos, construir um shopping center organizado, dentro ali de um lugar que não tem outro lugar para poder construir um shopping grande daquele, né? E perto de um centro popular, que é ali na área do Brás, né? Então o fato de não existir região e terreno disponível para outro shopping minimamente compatível, o fundo viu uma oportunidade, né? Viu uma oportunidade de negócio, inclusive, né? Comprando então, comprando então parte, né, da cota do XBXO11, investindo por lá. Ele fala aqui que em relação ao potencial do ativo seguia intacta, né, naquela época, e o tempo de acompanhamento havia sido crescer nosso conforto com a operação e com isso tomar a decisão de investir no equity visando extrair maiores retornos do ativo. Então eles estruturaram o investimento através do XBXO11. Em vez de investir diretamente no equity, investiu pelo XBXO11 e o retorno total estimado, como a gente viu lá no relatório, é de 20% ao ano. Então, são coisas diferentes, né? A estruturação do CRI ele é feito através ele fala aqui inclusive, ó, investimento na dívida e no equity vocês não ficam conflitados? Se precisar executar a dívida e vão deixar de fazer porque são sócios do projeto? Ele justifica que não. A estrutura do investimento via equity e a dívida do mesmo ativo cria exposições diferentes, mas não necessariamente conflitantes. O investimento via dívida tem um retorno pré-definido, no equity o risco é maior e o retorno é variável. Pode ser muito alto se o ativo performar bem e muito negativo se performar mal. E eles falam aqui que eles não são sócios dos únicos, além disso, não somos os únicos investidores do CRI, tem outros, claro, né, detém só parte, e a XP Investimentos atuou como coordenador líder da operação e pulverizou o ativo. Então tem ali outros sócios, outros interesses, outros investidores, ele não é o único investidor, então não pode tomar decisão sozinha, né? Inclusive de executar a dívida, né? Do que trata o processo de cobrança abusiva de luvas em empreendimentos, aqui já é uma questão legal, né? Então ele justifica aqui o porquê, né? Tem parte ali que são ligadas à prefeitura, né? Então tem ali algumas seções de direito de uso que são
regidos aí por decreto, né, e está dentro do plano de negócios feito pela Prefeitura de São Paulo, outros não. Então, alguns têm a obrigação de pagar, outros não têm obrigação por conta do plano de negócios original apresentado pela Prefeitura. Tem aqui a questão do Tribunal de Contas, por ter essa parte aí que está atrelada, né, à questão ligada à Prefeitura de São Paulo, então requer uma fiscalização do Tribunal de Contas do município, né, atribuição do Tribunal de Contas do município quando envolve aí receita ou despesa pública, né? Então, por isso que o Tribunal de Contas atua auditando o shopping, tá? E qual o envolvimento no shopping da CPI das piratarias? Então, ele justifica aqui que como é uma área ali, não é só o shopping que foi alvo, né, dessa fiscalização, a área no entorno ali também, né, tem diversas lojas ali, então o objeto da CPI é a investigação de comercialização de produtos no fruto de pirataria e contrabando na região central da cidade de São Paulo. Então o shopping não foi o alvo foi todo a região central, que ali, quem conhece ele sabe que é um grande centro comercial ali, muito grande, abrange alguns bairros, e realmente ali é um lugar que pode sim, com certeza tem muita questão de pirataria. E ele fala que sobre a performance do shopping, né? A gente viu lá a questão dos boxes, né? Então não precisa nem ler, você pode depois fazer essa leitura aqui. Mas a performance do shopping está como está lá, já vendeu aí 81%, né? Foi o último relatório aí apresentado pelo shopping. Tem na questão da inadimplência, está em mais de 6%, está em mais de 6,6%. E aqui ele fala sobre o retorno do ativo, né, do HCTR11, né, com os reinvestimentos distribuídos, justifica aqui, né, que ele já distribuiu e se você tivesse reinvestido os dividendos, já teria um retorno de 76,8%. Então, ele depois justifica aqui também a questão da emissão, né, feita. Das emissões, né, sequenciais, que justificando aqui que são o HCTR nos últimos anos fez ofertas aí restritas para investidores, tá? Não foi, a maioria foram ofertas restritas e justificam pelas identificações de oportunidades de investimentos. Então, tá aí as explicações realizadas pela gestão. Aqui entrando na DRE gerencial, a gente vê aqui em março, então, como ele já justificou, utilizou também parte do reserva de lucros para distribuição, para manter R$ 1,40 de distribuição. A gente verifica que o fundo teve um aumento na receita de CRI em março de 31 milhões. A receita foi baixa também aqui em fevereiro, né? 27 milhões. Ele justifica que esses 31 milhões na baixa dos juros, né, em relação ao mês anterior, porque teve menos dias úteis em fevereiro, né, já que o que é recebido em março é a competência de fevereiro. Mas a correção monetária aqui jogou também o valor para cima, né? Já que teve um aumento aí no IPCA também em fevereiro. Receita com os FIIs diminuiu por conta do Serra Verde não ter distribuído os valores lá em cima, então 1,6 milhões. Receitas de outras receitas aqui de liquidez, né, de caixa 496 mil. Despesas 4 milhões, que consome muito aqui a taxa de performance, como eu falei, todo mês é apropriada essa taxa de performance, o fundo ultrapassa essa taxa, né, com essa queda de preço aí de março, provavelmente pode ter aí um dos meses sem taxa de performance. E a distribuição foi de R$ 29.701,40 por cota, né? Pagou a mesma coisa que o mês passado, só que teve mais cotas para distribuir, porque está pagando os recibos da última emissão também, tanto no direito de preferência quanto no direito de sobras também. Tá? Então por isso que ele pagou mais em valor, só que manteve aqui o valor da cota distribuição para cota realmente R$ 1,40. Aqui é a composição do resultado. Então teve uma bastante expressiva aqui, maior inclusive que os juros foi a correção monetária. Aqui é o histórico de rentabilidade e distribuição. E aqui a lista, né? Tem mais de 90 CRIs na carteira, provavelmente aumentou um pouco mais, aí já ultrapassou 100 CRIs na carteira, né? Com esse relatório de março apresentado. O fundo tem uma pulverização muito grande em CRIs, uma diversificação muito grande. E também tem CRIs corporativos, né, que são de menores riscos, né, o de multipropriedades, os CRIs pulverizados são de maiores riscos, mas aí também tem corporativos aqui, alguns corporativos na carteira, bem relevantes também os valores, tá?
E aqui que está o grande questão aí do cotista, né? XBXO11, grande participação. É um dos 5 cotistas apenas do fundo, né? Tem 231 milhões alocados e ainda não rendeu nada para o fundo, né? Tem uma expectativa ainda futura aí de 20% ao ano, mas não rendeu nada. E outro que eu fico perguntando por que ele investiu. É claro, a gente sabe por quê, né? É um fundo da Hectare, que é o HCST11, 24 milhões alocados e nunca rendeu nada, não performa nada. E o fundo ainda continua ali alocado nele. E aqui ele fala sobre as alocações, aqui é o ativo alvo, 72% alocados em CRI, 23% em FI. Tem aqui a questão dos CRIs alocados a IPCA, 92%, né? Então grande parte da carteira, aí, quase 100%, grande parte alocada pelo IPCA, mais um cupom de 10,5%. A alocação das obras, então 67% dos CRIs já estão com obras performadas. E as vendas que estão aqui na metade, aqui, né? 36% praticamente entre 70% e 80%. E apenas 3% com 100% vendido. Aqui a liquidez no mercado, o fundo tem uma liquidez muito boa no mercado, né? 243 milhões de volume financeiro aí negociados em março, aumentou bastante com relação aos meses anteriores, né? E a variação da cota variou para baixo, né? 3,2% negativo. Rentabilidade tão negativa no mês de março, só que uma liquidez no mercado altíssima, né? E aqui são as especificações de cada CRI aí, você pode baixar o relatório, então fazer essa leitura mais detalhada, tá? Todos os empreendimentos aí do fundo, qualitativamente, quantitativamente, tá? E é isso. Relatório gerencial do HCTR11 para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo com o fundo e também entender um pouco mais o XBXO11. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira hoje e qual a sua expectativa do fundo? Bota a tua opinião aí, né? Compartilhe seus conhecimentos. Será que é isso mesmo que a gestora está falando? Você sabe alguma coisa a mais? Compartilhe aí com a gente aí, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.